de água, porque tem HQCL mais apoio de água. Bocão, estabelecendo agora o viatura do supervisor como posto de comando, QSL, comunicação toda centralizada do posto de comando, QSL. Apoio do policiamento com brevidade, deparamos... Positivo, caminhão desgovernado contra 3 residências, encontra-se completamente no interior de uma delas. Bom dia. Está entrando no ar uma série de programas SOS em Ação, com a apresentação do resgatista Marcos Fraga, todas as sextas das 11 ao meio-dia, onde ficaremos sabendo um resumo semanal de tudo o que acontece com o grupo de resgatistas voluntários SOS Trauma, do município de Viamão, uma ONG sem fins lucrativos. Estaremos hoje entrevistando o presidente do grupo de resgate SOS Trauma de Viamão, Eduardo Estoduto. Bom dia, Eduardo, seja bem-vindo à Rádio Alternativa. Bom dia, Marcos, bom dia, comunidade de Viamão que está nos ouvindo. E é um prazer começar esse programa da nossa instituição e ancorado por ti, maior ainda então. É isso aí, nós estamos conosco também o Cunha, que é um resgatista do grupo também. Bom dia, Cunha. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos. Muito obrigado. É isso aí, gente. Estamos começando o nosso primeiro programa na rádio, né, com o apoio da Rádio Alternativa, que nos cedeu este espaço. Nós vamos trazer para a comunidade de Viamão o que o grupo faz hoje, né, e quem é o grupo. Então, hoje nós trouxemos o presidente, nós vamos fazer uma entrevista com ele, vamos bater um papo, né, e ele vai nos trazer algumas coisas aí que a gente muitas vezes temos dúvida. Nós nos perguntamos, né? Então, vamos começar aqui perguntando para o Eduardo, né? Como foi o início de tudo? Por qual motivo surgiu o grupo? De que forma, assim, alguém sentou, um deu uma ideia, o outro comprou a ideia? Como é que foi, Eduardo? Bom, Marcos, acho que primeiramente é importante ressaltar que eu não faço parte desse início, né? O grupo ele surgiu em 1994, 2004. Eu entrei em 2007 no grupo. Mas em 2004, quando um grupo de pessoas que já eram oriundas de outros grupos voluntários se juntaram e viram que Viamão havia uma carência muito grande nessa área de resgate, de socorro, porque Viamão não tinha SAMU na época. Não existia ainda o SAMU, a instituição SAMU. Então Viamão ficava muito carente de um atendimento. E essas pessoas que já atuavam em outros grupos voluntários, como o Corpo Voluntário de Gravataí, entre outros, né, se reuniram, se juntaram e tiveram a ideia de montar a instituição, então, que nomearam aí SOS Trauma, na verdade é a Associação de Voluntários de Socorro Rodoviário SOS Trauma. Sim. E deram o pontapé aí nessa primeira reunião que tinham, se eu não me engano, 10 integrantes, 10 pessoas foram os que deram a primeira reunião, a primeira assinada no papel, dizendo, bom, vamos começar então como um grupo voluntário de resgate dentro da área de Viamão. Tá. E me diz uma coisa, nesse início aí, a gente, né, sabe que todas, né, nem tudo são flores, né? Nem tudo assim sai como a gente imagina, porque muitas vezes naquela rodinha no grupo, vamos fazer, mas na hora de colocar no papel, de colocar em prática, vão se levantando algumas dificuldades, né? Eu gostaria que tu falasse para nós quais foram as principais dificuldades no início, assim, o que deu que vocês pensavam assim, vai ser jóia, vai ser tranquilo, mas depois, na realidade, na prática, foi bem diferente, né? O que mais ou menos passasse para nós, né, essa dificuldade inicial? Na verdade, em 2004, quando o pessoal surgiu com a ideia, havia uma grande força de vontade. Só isso. Não existia nada, né? Existia a força de vontade, um grupo de pessoas e um grupo. Foi criado um estatuto, um regimento, criado um CNPJ, uma associação registrada, né? E o pessoal não tinha mais nada além disso. Então, no começo, era palestra em escolas, era a batalha por buscar recursos. Não existia uma base, não existia uma ambulância, não existia absolutamente nada no começo. O pessoal fazia os trabalhos voluntários, auxiliava, até que aos poucos, né, foi se conquistando. Então, o local para ficar, foi cedido uma primeira base operacional um pouco mais
para baixo de Viamão, né, mais perto da parada 36, 34 por ali, de onde é hoje a nossa base, que é na parada 40. Sim. Se conseguiu uma primeira ambulância emprestada de uma pessoa que era de Porto Alegre, que tinha uma ambulância, gostava do trabalho voluntário, ele emprestou a ambulância cedeu para que o grupo tivesse como resgatar no começo. Uhum. Então o pessoal no começo lá, os precursores do grupo tiveram muito trabalho, né? Mas era para conscientização, então, né? Mas, antes de sair para as ruas, vocês começaram pela conscientização. Desde o início já existia a ideia do resgate. Esse era o foco, mas não existia recurso para isso. Certo. Então no começo foi conscientização, trabalho de palestra, de divulgação da instituição para obter alguma coisa. Certo. E hoje, Eduardo? Hoje, como é que o grupo funciona? Hoje, como é que ele está organizado nos dias de hoje? Bom, nossa instituição, como estatutária, né, existe um estatuto, tem uma organização, ela se divide, então, entre 6 membros de uma diretoria. Então, nós temos o presidente, que eu estou ocupando esse cargo desde 2008 para 2009. Eu estou na frente do grupo, com as eleições acontecendo, né? Sim. Temos o vice-presidente, temos o primeiro e segundo secretários e primeiro e segundo tesoureiro. Então é assim que se compõe a diretoria, digamos assim, do grupo. Fora isso, nós temos alguns outros cargos que são delegados, como diretor de patrimônio, diretor de logística, né? Então a gente vai organizando algumas outras funções, porque por ser um trabalho voluntário, onde isso é importante, que a comunidade tenha ciência, é absolutamente voluntário. Não existe nenhum tipo de remuneração para qualquer um dos integrantes da instituição. Então, uma vez que não há uma remuneração, todo mundo tem a sua vida pessoal, todo mundo tem o seu ganha-pão, digamos assim, né? Todo mundo tem que trabalhar para sustentar suas famílias. Então, basicamente, é feito pelo amor. É feito pelo amor, sem dúvida nenhuma. Então, todo mundo tem o seu trabalho, a sua atividade remunerada, paralelo à instituição, e fica muito difícil de 1, 2, 3 pessoas abraçarem, né, sozinhas o comando disso. Então se delega funções, onde nós temos, por exemplo, o colega Cunha, que está aqui com a gente, é o responsável pela questão de logística, de manutenção de viatura, por preservar o nosso veículo de trabalho. E temos outros colegas que delegam outras, que assumem outras funções para que a máquina comece a girar. Até porque o tempo ele é curto para todos, né? Que todos têm os seus trabalhos seculares, né? Então fica difícil uma pessoa administrar tudo isso. Fica muito difícil. Por mais que a gente quisesse, tivesse a força de vontade para isso, é impossível, porque todo mundo tem que ter o seu sustento, né? E nós sabemos que essa instituição ela é muito bem-vinda no município de Viamão. Nós sabemos a carência, né, da saúde no município, então nós sabemos que é uma ajuda, né, inestimável para a comunidade viamonense, né? Mas quando foi criado essa instituição, para que missão ela foi criada? Ela foi criada especificamente para quê? Né? Eu gostaria de saber, assim, nós nos aprofundarmos um pouco mais o foco de que foi criada essa instituição. Digamos que hoje nós temos até um foco um pouco diferente daquelas pessoas que criaram lá no começo. E isso, de forma alguma, é melhor ou pior do que o primeiro foco. Na verdade, o mundo gira, a vida vai se transformando, as pessoas vão se transformando e, às vezes, os focos vão mudando também. Lá no início, o foco inicial era divulgação do trabalho voluntário em escolas, instituições e empresas, palestrar sobre trabalho voluntário e sobre primeiros socorros, né? E também o resgate da rodovia, o auxílio às vítimas de acidente, principalmente de trânsito. Não é só trânsito que a gente acaba pegando, mas também o principal é o acidente de trânsito. Hoje eu já consigo ter uma visão. Na verdade eu tenho uma visão um pouco diferente da inicial. Hoje eu vejo o SOS Trauma muito mais como uma instituição formadora de pessoas do que qualquer outra coisa. Hoje o resgate voluntário, até porque nós temos no município de Viamão, na realidade de hoje, SAMU,
Nós temos os bombeiros, temos a Brigada Militar, temos a Polícia Rodoviária Estadual. Então, nós temos instituições que são específicas para isso, né? Para os atendimentos. Né? Nós somos o terceiro setor, nós somos o voluntariado. Então, nós prestamos um suporte a essas instituições. Nós jamais vamos ser a instituição principal. Nós somos o suporte. Então, o resgate, muitas vezes, no final de semana, nós não temos nenhuma ocorrência. Porque o SAMU atendeu a demanda. Foi uma demanda pequena no final de semana, o SAMU atendeu tranquilamente. Então, o resgate ele não deixou de ser tanto o foco. Hoje, o foco principal é propiciar para as pessoas que nos procuram como voluntários, muitas vezes, um ingresso no mercado de trabalho. Nós temos vários exemplos de voluntários que chegaram no grupo de áreas completamente diversas, que não tinha absolutamente nada a ver com resgate, com socorro, com primeiros socorros, e viram nisso, brilhou o olho. De repente ele, puxa, olha só que legal, adorei essa profissão, vou fazer um curso de técnico de enfermagem, vou fazer um curso de enfermagem, vou batalhar trabalhando no SAMU, vou trabalhar como instrutor em cursos diversos, e essas pessoas encontraram então um foco, um rumo para a vida delas. Isso foi uma conquista do grupo, né? Sim. Que eu vejo assim que ao longo do tempo, claro que todos nós quando começamos qualquer tipo de trabalho, nós imaginamos de uma forma, mas ao longo do tempo, esta fórmula, né, ela tem que ser aperfeiçoada. E eu vejo então no grupo, no SOS Trauma, esse interesse de que as pessoas aprendam a socorrer, aprendam, né, o modo, para não guardar para si, né? Vocês podiam pelo menos ter feito, nós somos um grupo, nós fundamos um grupo no município de Viamão e o nosso intuito é socorrer e ficar nisso. Né? O que me chama a atenção é essa maneira em que vocês foram criando dos cursos, de dar a oportunidade daquele que quer ser um socorrista, um resgatista voluntário, e até mesmo porque os diplomas eles são conferidos pelo MEC, né? É uma coisa... Hoje, na verdade, existe uma nova resolução do SAMU, que até 6 meses atrás, o nosso curso ele era reconhecido pelo SAMU. Reconhecido no sentido de que, se for ter um concurso, aquele certificado ele vai valer como título, né, para um concurso ou para uma prova de título do SAMU. Hoje, por uma regulação nova do SAMU, do Ministério da Saúde, existe uma nova regra que o curso ele tem que estar vinculado realmente ao MEC. Certo, certo. E para estar vinculado ao MEC, ele tem que partir de uma instituição de ensino, como uma escola técnica, uma faculdade. E como nós não temos essa característica, nós não somos uma escola, nós somos um grupo, né? Hoje o nosso curso ele já não tem mais o peso de título para o SAMU. Ele ainda é aceito como uma credencial a mais, um currículo a mais que tu vai ter. Mas o SAMU hoje ele exige, usando o SAMU como referência, né? Ele exige hoje cursos específicos que, na verdade, é o mesmo curso que nós damos, que nós temos. A diferença é que ele é parte de uma instituição de ensino e o SAMU tem essa exigência hoje. Sim, mas o que eu tenho percebido é que ele é muito válido nos meios aí, né? A gente vai conversando com o pessoal olha, esse curso realmente... Porque só vai saber a validade desse curso quem fez o curso. Sem dúvida. Realmente, o pessoal que fez o curso, eu fiz o curso, tive o privilégio de conseguir fazer. Realmente, nós chegamos ali próximo a 90% da realidade. Não vou dizer 100%, porque não é real. Não é real. Mas quase. É algo assim, né, mexe bem, interessante, que mexe com o nosso emocional, ele mexe com o nosso suporte físico. É interessante, assim, é bem... Na verdade, hoje, e eu sempre falo isso com toda a humildade que nós devemos ter, hoje o nosso curso ele é uma referência dentro, digamos assim, da nossa região metropolitana, talvez até no estado. Ele é uma referência de formação, de técnicas de ensino, de como se passar o APH, que o pessoal chama, nós não chamamos de APH, de atendimento pré-hospitalar, nós chamamos de resgate ao trauma, né, o nome do nosso curso. Ele é uma referência para todos os outros grupos voluntários. Por quê? Porque a gente, ao longo desses anos todos, a gente conseguiu formatar o curso de uma forma que ele traz o aluno realmente não por um curso, e sim por uma experiência de vida. Nós, na verdade, hoje a gente não... Seria até estranho chamar isso de curso, porque é uma experiência de vida. Só quem já fez o curso da nossa instituição... Quem esteve lá sabe, né? Sabe, porque é muito mais do que tu ir lá pagar e a empresa te ressarce com conhecimento. Quem está dando esse treinamento são voluntários.
e voluntários engajados numa causa. Então é uma família, literalmente. A gente brinca sempre com o termo família SOS, e realmente é uma família, com todas as coisas boas e ruins que as famílias têm, né? As brigas, as com certeza. isso faz parte, mas quando a gente está reunido, aquele grupo de em torno de 30 pessoas que vão para a última prática do curso lá, 30 voluntários, para dar suporte aos alunos, realmente o clima lá é fantástico, é um clima de união, e no final é aquilo que tu presenciou, tá todo mundo chorando, se abraçando, dizendo assim, poxa, acabou, e agora? Quando é que a gente vai se ver de novo, né? Então realmente é fantástico. Interessante quando tu coloca, né, que quando nós somos recebidos lá, que tu disse, agora é festa, né? Eu quero ver os olhinhos cheios de lágrima no final. E aquilo a gente fica pensando, mas por que, né? Se tudo é festa, eu vim aqui para aprender. Mas realmente, é só um curso, né? Só o curso. Não, tu chega lá pensando, mas é só um curso. Só um curso. Eu já fiz outros cursos, vou lá, pago, recebo. Eu já paguei, eu quero meu diploma e pronto. Exatamente. Mas não, aquilo ali realmente nós vimos ali. Né? Então, falando em curso, na continuidade, eu gostaria que tu me falasse mais sobre o voluntariado. O que é ser voluntário na SOS Trauma hoje? Na verdade, não só na SOS Trauma. O voluntariado é uma causa que eu estou envolvido aí desde 2007, que eu estudo e defendo ferrenhamente, né? Se tem uma bandeira que eu defendo é o voluntariado. É muito difícil as pessoas conseguirem chegar no real conceito de voluntário. Porque muitas das vezes, porque nós lidamos com seres humanos. Sim. Né? E o ser humano ele pode ter seu lado bom e seu lado ruim. São reações diferentes. Ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente ruim. Né? E ao conviver com essas pessoas, porque tu vai para a base, tu fica 12 horas de plantão. Depois nós vamos falar melhor sobre o funcionamento da base. Mas tu fica 12 horas de plantão. Então dá tempo suficiente para tu ver uma pessoa de mau humor, o teu colega de mau humor, o teu colega dando risada, o teu colega fazendo uma brincadeira, às vezes uma brincadeira sem graça. Então esse convívio é a parte mais fantástica do voluntariado. Eu costumo dizer sempre para os voluntários o seguinte: resgatar é muito fácil. Tu faz um curso, tu aprende a resgatar. Fazer um atendimento, isso é muito fácil. Agora, tu aprender a conviver com o outro, isso é o mais difícil. Porque tu vai conviver com pessoas que às vezes não seriam aquele ideal de amigo que tu teria. E nem de parceiro para socorrer alguém. E nem de parceiro. Mas dentro daquele plantão de 12 horas, ele é o teu irmão. É o teu irmão de farda. É ele que vai estar com o joelho ralando no chão, no asfalto quente ou na lama, né? Ele que vai estar no joelho no chão contigo. E ele vai depender de você e você dele. E é ele que vai estar protegendo o teu atendimento, porque muitas vezes não, o nosso motorista, por exemplo, ele tem que sinalizar a nossa via, a cena. Então, se o motorista não sinalizar, se eu não confiar no trabalho desse colega, eu posso ser atropelado. E talvez aquele colega que está sinalizando para você fazer o atendimento é aquele colega que não, né, que nós costumamos a dizer no entremeio, não me desceu goela abaixo. Exato. Eu não tenho essa simpatia por ele, mas é ele que está te resguardando de um outro. Exatamente. E diferente de um trabalho, porque isso que a gente executa é um trabalho. Sim. Eu encaro o voluntariado como um trabalho, como uma profissão, na verdade. Para mim, ele é profissional. Ele é algo muito sério, né? Ele é profissional, ele tem que ser sério. Essa visão de que o voluntário é amador, ela tem que ser banida de qualquer lugar. Porque para tu ser voluntário, tu ainda tem um diferencial. Eu tenho um respeito enorme a todos os profissionais que trabalham na área de resgate remunerados. Mas quando tu é remunerado, tu tem um salário e tu tem um patrão. Então tu engole sapo muitas vezes porque tu tem que receber. Agora, quando tu é voluntário, tu tá ali porque tu quer. E tu tá engolindo aquele sapo porque tu quer. E o crescimento pessoal das pessoas, ele é muito grande. As pessoas mudam descobrem a causa voluntária. Elas mudam completamente. Isso é fato. Isso é bem interessante isso, né? Nós aprendemos a convivermos uns com os outros, né? E tirando fora, né, aquele nosso mau humor, aquela nossa briga em casa, uma briga no trabalho, porque eu penso que aquela pessoa que você sai lá da base para socorrer, ela não tem nada a ver com o que aconteceu, girou dentro do grupo ou girou dentro das nossas casas particulares, né? Então ela está precisando de nós e ela nem quer saber. Nem quer saber. Ela não está nem preocupada contigo. Exatamente. Ela está numa situação de fragilidade e ela quer alguém que socorra. E normalmente, se é o mais comum, a gente não recebe um obrigado pelo que faz. Isso também é muito complicado, porque
todo ser humano gosta de ter seu ego afagado, né? Todo mundo quer, poxa, que legal, olha como é bom o trabalho que tu faz. E isso é a minoria. Na verdade, a grande maioria das vezes, tu resgata, tu leva para o hospital e tu vira as costas para um outro atendimento e aquela pessoa nem sabe quem resgatou ela. Muitas vezes as pessoas acham que foram resgatadas pelo SAMU e, na verdade, eram uns maluquinhos de laranja lá que estavam no asfalto, né? Davam com aquele macacão, com aquela gandola, capacete, aquela lanterna, aquele suor de 40 graus ali, e o cara nem sabe quem atendeu ele. E tu tá fazendo aquilo pelo bem. Isso é muito raro, né, Eduardo? É muito raro, né? Nós tivemos até, vou aproveitar esse gancho, nós tivemos um atendimento no final de semana passado, eu e o Cunha, né? Até o Cunha está por aqui, nós atendemos uma senhora lá. E foi interessante que na hora de nós nos despedirmos da senhora, o Cunha foi lá, abraçou ela e disse, né? Uma senhora já de idade. E aí depois eu fui lá, abracei, dei tchau para ela. E é interessante que o Cunha chegou, olhou para mim e disse assim, eu vou me embora, senão eu vou começar a chorar. Sim. Porque ela começou a expor a vida de sofrimento dela, né? Então eu vejo assim que o grupo também é isso, né? Também é essa maneira de abraçar, de 2 minutos que alguns dizem que se perde, mas se ganha, né? Em escutar um idoso, uma senhora, às vezes a gente, né? Isso nos agradece, assim. E isso também diferencia um pouco o trabalho do voluntário do trabalho, digamos, profissional remunerado. O remunerado, ele torna aquilo mecânico. Né? Claro que ele sempre tem que ter o brilho no olhar, porque senão se torna um trabalho que ele tem que abandonar. Porque daí, se ele não gostar mais do que ele faz, não tem que fazer mais. Né? Mas o voluntário não. O voluntário sempre é o espírito, a coisa. Tu tá ali botando o teu máximo. O amor, né? E às vezes, quando uma pessoa te diz um obrigado, tu dá aquele baque assim, puxa vida. Tá, mas eu não posso me desconcentrar, eu tenho que continuar trabalhando. Podemos fraquejar, depois tu chega na base e aí tu pensa o que tu quiser pensar, tu chega em casa, tu deve ter passado por isso, depois tu pegou tua primeira ocorrência, tua esposa deve ter ficado com as orelhas ardendo de tanto ouvir tu contar, porque eu fiz, porque eu aconteci, e realmente é uma empolgação. São experiências, né? É uma empolgação. Então tá, Eduardo, nós vamos entrar para um breve intervalo e em seguida nós já voltamos, não saia daí. Beleza. Bem, estamos de volta aqui com o nosso programa, né? O nosso primeiro programa do SOS em Ação. Um programa apresentado pelo resgatista Marcos Fraga, todas as sextas-feiras, das 11 ao meio-dia. No programa de hoje, nós estamos aqui com a entrevista do presidente da SOS Trauma, Eduardo Stoduto, e de um resgatista Cunha, que está aqui, que vai passando para nós aqui, né, um resumo do que foi feito no final de semana, de como foram as ocorrências. Cunha, você pode passar para nós alguma coisa que foi feito entre sexta, sábado e domingo, para que a gente tenha uma ideia, né, do trabalho feito pela SOS Trauma aqui em Viamão? Bom, Marcos, esse fim de semana nós tivemos um total de 4 ocorrências. Sexta-feira à noite, um caso clínico no bairro Santa Cecília, fomos acionados pelo SAMU Regulação de Porto Alegre. Uma senhora com possível AVC, deslocamos ela para o Hospital de Viamão para o atendimento adequado. Sábado de dia, atendemos uma ocorrência na 040 em apoio ao SAMU, uma vítima. E essa vítima foi deslocada pelo SAMU mesmo, tinha o BPRV no local ali, então foi bem tranquilo. E no retorno para a base, como tu estava comigo, né, na guarnição, nós fomos acionados pelo sargento Joel, né, por uma agressão, uma briga de família no bairro Jardim Fiuza, onde essa senhora estava grávida de 5 meses, teve algumas escoriações, mas negou o atendimento por alguns motivos que ela não tinha com quem deixar os filhos em casa. E nós contávamos ali também com o apoio da brigada no local. Domingo, durante a manhã, fomos acionados por um carro que saiu da pista, se desgovernou no bairro Aparecida e colidiu com uma residência, mas foi cancelado o chamado porque não tinha vítimas no local. E a princípio todos esses chamados são nos passados aqui, pelo que eu vi, assim, alguns foram nos passados pela Brigada e pela SAMU, né? Isso. Então é bem dentro daquilo que o Eduardo nos colocou no bloco anterior, que nós somos, né, vamos dizer assim, o último chamado, né? Que quando já se esgotaram os recursos da SAMU, da Brigada, dos Bombeiros, da Polícia Rodoviária, eles acionam a SOS Trauma. É um trabalho interessante, que é um trabalho em equipe, né? Bem organizado, né? Sim,
às vezes nós somos chamados ali para prestar um apoio para o próprio SAMU, porque dependendo da ocorrência, eles precisam de mais alguma ambulância para dar suporte, né? Certo. E nas outras vezes também as viaturas deles estão em outras ocorrências, não tem para atender, e nós somos o suporte deles em Viamão para poder atender a ocorrência, tanto em caso de trauma ou clínico mesmo, a gente dá o suporte para eles. Então tá. Então nós vamos voltar aqui com o Eduardo, né? Continuar essa entrevista aqui. Vamos aproveitar o máximo, né, a presença do Eduardo aqui nos nossos estúdios da Rádio Alternativa FM 87.9. Eduardo, eu gostaria de saber uma curiosidade, né, que talvez minha ou de tantos. Como é que a instituição se mantém financeiramente se são todos voluntários? Sim. Existe algo assim que o voluntário precisa contribuir ou algo? Eu gostaria que tu nos falasse um pouco de como se mantém o grupo hoje. Ok. Isso também é mais uma das mudanças que nós tivemos desde o início do grupo, porque inicialmente isso também é previsto em estatuto, né? Lá no início, os voluntários contribuíam com uma mensalidade. Um valor simbólico, digamos assim, mas existia, né, essa mensalidade. E já de alguns anos para cá nós abolimos isso. Nós mantivemos os voluntários como voluntários mesmo, né? Ninguém tem que contribuir com nada. Claro, cada voluntário tem o seu custo de farda, né? Quando tu entra no grupo, tu manda fazer uma farda padrão, a nossa farda laranja, que o pessoal já nos viu pelas ruas aí. E nas guarnições a gente tem lá, tem que tomar um café da manhã, tem que almoçar, tem que jantar. Então a gente faz aquela famosa vaquinha, né? Sim. R$5 de cada um para poder comprar um pão, uma coisa ali. Então o funcionamento da base basicamente é assim. Agora, a instituição em si, ela se mantém primordialmente pelo seu curso. Então, o curso que nós ministramos, o dinheiro cobrado desses alunos, ele entra integralmente para a conta da instituição e é em cima desse dinheiro que nós mantivemos, então, a manutenção da nossa ambulância, que inclusive hoje ela está no mecânico fazendo reparos preventivos de suspensão, freio e outras coisas. Então, esse custo vai sair do tudo que a gente arrecadou com os nossos cursos. Nós temos alguns colaboradores também, né, como o posto da... Seminário. Do seminário, falei o nome agora. O posto seminário, que cede a nossa base operacional para que a gente trabalhe nela já há muitos anos e doa uma cota de combustível de diesel mensal. Nós temos um posto de gasolina na 118 também, que doa combustível mensal. Nós temos algumas outras instituições que fazem essa doação, digamos assim, normalmente de material operacional, alguma coisa assim. Agora, financeiramente, o que dinheiro, efetivamente, o que nos mantém é o nosso curso. Somente o nosso curso. E nós já falamos, né? Já falamos que conversamos quem realiza as chamadas, né? E eu gostaria de falar, já que nós estamos falando em chamada, eu gostaria de te fazer uma pergunta. E os trotes? Nós temos visto aí nos meios de comunicação aí os trotes. Como é que a SOS hoje ela recebe os trotes? Existe trote ou as pessoas que ligam são pessoas realmente necessitadas em apoio? Porque tem pessoas da comunidade que ligam também, sim, né? Sim, são pessoas... Só para responder a tua pergunta, só para não deixar passar em branco que um colaborador muito importante, a Retífica Viamão também, que dá a manutenção da nossa viatura, né? Então também não poderia falhar com eles, que são tão prestativos voluntariamente para nós também. Mas respondendo a tua pergunta, na verdade, eu vou chutar números assim, mas não estariam longe da realidade. 90% dos nossos chamados são feitos pelos órgãos públicos. Certo. BPRV, Brigada Militar, SAMU e Corpo de Bombeiros. Muito pouco a comunidade nos aciona. Isso pode ter vários fatores. Primeiro fator, que é muito mais simples e conhecido, ligar para 192. Sim. É de graça, todo mundo conhece o número e o nosso número é um número de celular. Então a pessoa tem que fazer uma ligação, pagar uma ligação. E também, talvez, um pouco do desconhecimento da existência da instituição, ou não da existência, que todo mundo passa ali e vê aquela base laranja na Parada 40, sabe aquela casa laranja, sabe que é um grupo voluntário. Agora, o que é esse grupo voluntário? Será que se eu ligar eles vão me cobrar? Será que eles fazem remoção para o hospital? Quanto eles cobram para isso? Então é muito comum as pessoas ligarem para um SAMU. Mas existem algumas pessoas que conhecem melhor a nossa instituição e ligam também. Trote, muito pouco, muito pouco. Espero até que
esse programa de rádio não sirva, né? não sirva para ir de alimentação para isso. Né? Mas não, muito pouco. Olha, de todos esses anos que eu estou ali, talvez eu tenha ido para 2 trotes. Assim, de ser acionado, cheguei lá, não era. É mais comum não o trote, sim a pessoa supervalorizar o Estado. Sim. Uma vez nós fomos acionados por um caso de um menino que foi atropelado, que estaria, desculpe o termo, o termo popular, com as tripas para fora. Esse foi o termo usado pelos populares. Né? Nós chegamos lá, o menino tinha um arranhão na perna e estava correndo com os amigos já. Isso foi lá na Vila Elza. A gente saiu da Parada 40 para ir lá na Vila Elza, já divisa com Alvorada, e chegamos lá, não era nada. Mas não havia sido um trote. É as pessoas que, quando envolve emocional, se desesperam e superestimaram a ocorrência. Mas faz parte também, eventualmente a gente precisa passar por isso. Já que nós estamos falando em atendimento, eu gostaria de ver contigo assim, tem algumas pessoas que dizem que em determinados dias os telefones estão desligados. Correto. Eu gostaria de trazer esse esclarecimento à população de Viamão. Como é que funciona os dias que funciona a SOS para que a gente possa dizer, mas eu liguei terça, os caras não estavam, agora estão dando lá, fazendo programa de rádio dizendo o que fazem. Então, vamos organizar, né, para que a população saiba os dias que funciona, como funciona e como atua esses dias a SOS Trauma. Perfeito. Na verdade, essa resposta ela se divide em 2 partes. A primeira parte é o que acontece de verdade de relação ao funcionamento. Nós funcionamos, então, das sextas-feiras, a partir das 20 horas, a partir das 8 da noite, até segunda-feira, às 6 horas da manhã. Este é o período que está estipulado pelo nosso estatuto como nós devemos atuar. Sim. Muito bem. A segunda parte da resposta... e complementando, são sempre plantões de 12 horas para nós voluntários. Então, nós voluntários entramos na sexta-feira às 8. Às 8 da manhã... de sábado a gente está saindo e entrando um novo grupo de voluntários. Sim. Alguns permanecem, tiram 36 horas, né? Enfim, seguem o seu plantão. Por escolha própria, né? Tá. Os nossos plantões são de 12 horas sempre para cada voluntário. A segunda parte da resposta, ela é um pouco mais complicada. Por quê? Nós somos voluntários. E eu costumo dizer sempre que se nós fôssemos voluntários para alegrar crianças em hospital de câncer, por exemplo, que é um trabalho fantástico, maravilhoso, ou, por exemplo, ir fazer corte de cabelo, pintar unha de idosos em asilos, que também é um trabalho maravilhoso, eu mais uma pessoa seria o suficiente. Porque eu vou lá, conto história, ajudo a vovozinha ali, o vovô... Perfeito, 2, 3 pessoas, uma pessoa é o suficiente. Mas não, nós desenvolvemos um trabalho altamente profissional e qualificado. Nós temos que atender uma pessoa que está traumatizada. E esse atendimento, se ele for feito inadequadamente, essa pessoa pode sofrer sequelas para o resto da vida dela. O acidente já causou a sequela, a lesão. Já existe a primeira lesão. Eu não posso ser o segundo a causar isso. Então eu preciso ter uma equipe qualificada, uma equipe bem treinada. E eu preciso ter voluntários para isso. Nossas guarnições, elas são montadas com até 6 pessoas. Então nós temos o líder de equipe, que é quem comanda a sua guarnição, digamos assim. Nós temos o motorista, o nome já diz tudo, conduz a viatura. E nós temos mais 2 resgatistas, que ajudam o líder a atuar. Se eu tiver, por exemplo, um motorista e um líder experiente, eu posso abrir a base e abrir aquele plantão. O SAMU trabalha entre 2. Nós também podemos trabalhar entre 2, mas eu preciso de alguém experiente. Agora, se eu tenho um aluno que recém saiu do seu curso e só tem ele e um motorista, eu não posso abrir. Ou um estagiário, né? Ou um estagiário, eu não posso abrir. Porque eu não tenho gente suficiente com a qualificação pronta ainda, que esteja formado para isso, para poder abrir. Então é melhor que eu não abra a colocar a vida de outras pessoas em risco. Então, de segunda a sexta até as 8 da noite, as pessoas não vão ter como nos acionar. A gente não atua nesses horários. Agora, de sexta em diante, elas têm como nos acionar. Mas pode acontecer de, eventualmente, a guarnição não estar aberta. Sábado durante o dia não vai abrir porque não havia um número suficiente de voluntários, porque
nós somos voluntários, as pessoas têm que ter suas vidas, vão cuidar de suas famílias, dos seus trabalhos, e as pessoas estão sempre em trânsito. Ou pode ter dado até o problema na única ambulância que o grupo Pode dispõe ter dado hoje, um problema né? na única ambulância que o grupo dispõe, como nós tivemos problemas, e agora estamos consertando, tentando estamos correndo para ver se hoje à noite a gente vai ter condições de abrir, se ela vai estar pronta realmente. E o que me chama a atenção, Eduardo, é isso, né? É essa visão de dizer assim, não, mas dá para tocar assim. Não dá para tocar assim. Se aparecer o problema, fica mais fácil não atender do que estar lá com uma pessoa necessitada dentro da ambulância, parou e aí vai fazer o quê? Claro. Né? Então é isso que me chama a atenção. Seria da visão, fantástico, né? Se nós pudéssemos atender de segunda a segunda. Seria um sonho que nós... É uma idealização que nós temos. É um sonho, né? Mas para isso eu precisaria de muita gente. Porque um voluntário que entre a sexta-feira e só saia na segunda de manhã, ele passou muito tempo fora de casa. A família dele está esperando lá. Já não vê a semana toda, né? Exato. A família chega tarde, e boa cansado. parte dos nossos voluntários, as suas parceiras ou parceiros não são da área. E eles têm que compreender que o cara, ao invés de estar lá deitado em casa, vendo uma televisão com a sua filhos, esposa, né? com o seu marido, com os seus filhos, ele está lá num grupo voluntário, passando frio, sem calor, ganhar nada e gastando. sem ganhar nada, gastando. E as famílias têm que entender. Então é um segundo problema. Então faz parte do processo, inevitavelmente. É isso aí. Eu gostaria também, já em seguida, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, nós vamos estar liberando o telefone. Você que gostaria de nos fazer uma pergunta, uma curiosidade sua, liga para nós, 3493-0019. E aí nós vamos, né, dentro das nossas possibilidades, nós vamos tentar responder para você aí que está nos ouvindo nesta manhã. Eduardo, os telefones de emergência da SOS Trauma. Muito bem. Nós somos acionados por 2 números, né? Um da Claro e um da Vivo, até para tentar facilitar, né? Para aquela coisa do crédito, eu só tenho crédito para Claro, só tenho crédito para Vivo. Então, o telefone da Claro é o 9208 8022. 9208 8022. Este é o telefone Claro. E o telefone Vivo é 9990 8022. Então os números finais são iguais. Sim. A gente conseguiu uma cortesia da Vivo aí uns anos atrás, que conseguiu um telefone, um número da Vivo com o mesmo sufixo, sinais, né? Os sinais. Então 9990 8022 é o da Vivo. Okay. É as duas formas de nos acionar. Outra coisa que eu gostaria de saber também, Eduardo, com quantas ambulâncias o grupo dispõe hoje? Hoje nós temos uma ambulância, nós estávamos com 2 ambulâncias, uma Ducato e uma Trafic. A Trafic ela teve alguns problemas mecânicos e não ia valer muito a pena para nós reformá-la. Então nós conseguimos, digamos assim, negociá-la, né? E estamos recebendo aos poucos o valor dela, porque foi com outro grupo voluntário que foi feita essa negociação, então estão pagando em prestações. E assim que a gente tiver todo esse dinheiro retornado dessa ambulância, nós vamos pensar em talvez um segundo veículo. Sim. Mas nós temos hoje operacionalmente uma ambulância Ducato diesel, ano 2001, modelo 2002. Uma coisa que me chama a atenção, e eu já ouvi muito isso, né? E ainda bem que você pôde se dispor a estar aqui conosco para trazer esses esclarecimentos. Como é que é a história do Laranjinha? Eu gostaria que tu explicasse para nós, né? Hoje é usado um uniforme padrão, né, de identificação do grupo, né? Então, eu gostaria que você comentasse um pouco assim, de onde é que surgiu o Laranjinha de capacete, lanterna na cabeça, 30 graus de calor, manga comprida, bota. Então eu gostaria que você comentasse o porquê de tudo isso, mas às vezes as pessoas olham e não entendem, dizem, mas para que tanta coisa? Né? Então eu gostaria que você esclarecesse para nós, esclarecesse para a comunidade viamonense, né, o uniforme usado pela SOS Trauma hoje. A cor do grupo, na verdade, ela simboliza a cor mundialmente conhecida para resgate. O laranja é a cor mundialmente conhecida para resgate. Então, o grupo lá, quando surgiu, já existiam outros grupos, né, com outras cores, né? Nós temos os verdinhos, carinhosamente chamados assim, em Gravataí. Nós temos os azuisinhos também em Gravataí. Então, tem várias cores de vários grupos, né? E o laranja foi a cor escolhida lá no primórdio por representar a cor mundialmente conhecida como cor de resgate. Com relação ao tipo do uniforme, nós
nós temos o foco é a proteção do socorrista. Certo. Né? Isso às vezes pode soar um pouco egoísta para as pessoas. A gente tem um ditado, né? Primeiro eu, depois minha equipe e depois a vítima. Algumas pessoas não entendem isso. Pô, mas como assim? Tu é voluntário e vai me dizer que a última pessoa que tu vai pensar é a vítima? Não é que é a última pessoa que eu vou pensar. Mas se eu não estiver seguro, eu sou uma segunda vítima. Se a minha equipe não estiver segura, ela é uma segunda vítima. E aquela vítima que está lá não vai ter chance de ser atendida. Então, o foco principal é a nossa segurança. Por isso que a gente sempre vai usar manga comprida, porque eventualmente a gente tem que entrar em veículos capotados, cheios de ferragem, de cacos de vidro, luvas, capacete. Então, quanto maior o grau de segurança, de equipagem da nossa equipe, mais rápido seria o socorro. Mais rápido o socorro e mais qualificado é o socorro. Então, nós não atendemos de manga curta, não atendemos de bermuda, não atendemos sem capacete. Nosso uniforme completo é capacete, óculos, máscara, gandola de manga comprida, calça comprida, obviamente, e sapato de segurança. Esse é o uniforme básico padrão. É interessante isso, né? Que trazer um pouco o esclarecimento para a população, né? Porque daqui um pouco eles acham, o pessoal está muito fantasiado. Não é fantasiado. É uns marcianos, né? Exatamente. Então, e você aí que está nos escutando hoje pela manhã no nosso programa, né? Nosso primeiro programa de muitos, entre todas as sextas-feiras estaremos aqui das 11 ao meio-dia. Você vê a ambulância, os laranjinhas, você sabe que é o pessoal do Resgate Voluntário SOS Trauma trabalhando em prol da comunidade. Outra coisa, Eduardo, que eu gostaria de saber é como é que... Você já deu uma pincelada nisso, né? Mas eu gostaria que você fosse um pouco mais a fundo. Como é que vocês se organizam para o atendimento? Como é que sai assim? Toca o telefone, um diz vamos lá, entra todo mundo e depois abre a porta da ambulância, desce todo mundo. Como é que é feito? Existe uma organização? Temos que ter, senão se torna um trabalho amador, digamos assim. Né? Eu gostaria que você colocasse para nós assim a função de cada um, por que desce, quando desce, como desce. Existe um padrão e existe as personalizações de cada líder de equipe que está na sua guarnição. Né? Em geral, se deixa pessoas encarregadas de cada tarefa, porque nem sempre eu tenho as pessoas que vão ficar na base. Às vezes a nossa guarnição é composta de 4 e os 4 vão sair na ocorrência. Então, enquanto a pessoa está atendendo o telefone e recebendo a ocorrência, o motorista já está de olho no mapa para ver onde é que fica aquilo. Então atende-se o telefone em voz alta. Em voz alta. A gente costuma brincar a questão do papagaio, né? O que tu fala, a pessoa que está solicitando socorro falar para mim, eu tenho que repetir em voz alta, né? Nisso o motorista já está... O motorista já está olhando no mapa, o líder já está bolando na cabeça dele o que ele vai ter que chegar lá e fazer, se precisa de algum recurso adicional ou não, adicionar, por exemplo, um baleado em alguma das vilas de Viamão. Nós não podemos ir para lá se a brigada militar não estiver. Então o líder já vai pensar, vou ligar para a brigada, ver se a brigada já deslocou para lá, para nossa segurança, né? Certo. E os outros 2 resgatistas já estão fechando a base, entrando na viatura e aí desloca todo mundo junto. Terminou a ligação, desloca todo mundo junto. Então isso, se passaram seus 30 segundos, 40 segundos no máximo, não chega a 1 minuto, a gente já está entrando na viatura, porque descendo. Cada um já sabe a sua função. Cada um já sabe a sua função. Chegando na cena, como regra geral, o motorista desce para sinalizar o trânsito, botar os cones. Só um pouquinho antes de nós chegarmos aí, eu gostaria de saber assim, e o assunto que rola dentro da ambulância, do momento do fechamento da base até o momento do resgate? Normalmente é muito focado. É muito focado. Porque na frente vai o motorista e o líder, nós temos uma janelinha que dá acesso para trás para os outros 2 resgatistas. Sim. Então o líder já está dizendo, pessoal, luva, capacete, óculos, ressaltando. A orientação já começa... Isso. Resgatista 1 desce com a maca, resgatista 2 desce com a bolsa de APH. Então, pega o CAD, não esquece, o equipamento, né, específico. Então já vai tendo um foco para chegar lá e saber o que vai fazer. E já vai se imaginando a cena. Sim, o ideal é sempre tu pensar no pior, para chegando lá, não era tudo aquilo, que bom. Mas tu tem que pensar sempre no pior. Já chega, porque é muito comum, não é incomum, digamos assim, te ligarem dizendo, um acidente, carro, na RS 040, parada, 48, uma vítima. Tu chega lá, tem 3 vítimas. E se tu foi preparado para uma vítima, chega na hora, tu tem que refazer todo o teu preparo. Então já vai pensando no pior, quando tu chegar lá, o máximo vai acontecer é tu diminuir o teu estresse, mas tu já chega com o estresse, no bom sentido, o estresse lá em cima, né? Pronto para atender aquilo que encontrar pela frente. E para descer, Eduardo?
para a desocupação da ambulância? Como é que o pessoal desce? O som para descer, o sinal para descer é o freio de mão. Porque o motorista ele pode frear, o líder achar que ele parou e ele precisou arrancar de novo, e o líder está pulando pela porta e causou um acidente. Então, quando a gente ouviu o freio de mão, é sinal que eu posso descer. Aí desce o motorista e desce o líder de equipe. O motorista vai lá atrás da viatura pegar os cones para sinalizar e liberar os resgatistas. Certo. Ele abre a porta para os resgatistas. E o líder desce e começa a visualizar o cenário, fazer uma análise da sistemática, da cinemática que nós chamamos do acidente, vendo o que precisa ser feito e já começa a dar os comandos. Vem, eu quero que tu faça isso, tu faz aquilo, vamos fazer aquele outro. E aí começa o atendimento propriamente dito. Isso que eu gostaria de colocar para a comunidade, né? Muitas vezes as pessoas veem, né, a ambulância encosta ali. E eles querem tudo para ontem. Exatamente. Vamos. Vamos lá, ele tá com a perna quebrada. Isso. O meu é mais importante que aquele outro. Exatamente. Meu marido tá com dor, aquele lá não precisa atender agora. E a gente tem que gerenciar isso também. Tem que gerenciar, né? E é essa conduta que vocês têm, esse, né, digamos assim, esse briefing, que vocês saem da base até a chegada do local do acidente, já está tudo já coordenado, né? Então, o primeiro atendimento é aquele que está mais grave e as demais, né? Não é pelo grito que se ganha o atendimento. Não, né? Não é pelo grito. Até porque dor, se tu te machucou, tu vai sentir. Então eu não posso me emocionar com a dor. Eu tenho que me emocionar tecnicamente. O que aquela vítima representa dentro daquelas tantas outras vítimas que precisa ser atendido ela e não a outra, né? E às vezes tu tem que fazer essa escolha. Não é fácil, né? Já aconteceu casos de nós termos que atender o motociclista que atropelou a mãe e a criança de 4 anos. E o cara atropelou elas em cima da faixa de segurança. Só que elas estavam razoavelmente bem, estáveis, digamos assim, e ele estava mal. E eu tive que atender ele, e não elas. E a população, mas não atende, ele não merece, tem que atender eles. E agora? Tu tem que gerenciar isso. Né? Tu tem que gerenciar isso, porque nós temos que atender quem está pior. Essa comunicação da equipe, ela é bem, né? Bem complexa. Então tá, nós entrevistamos hoje pela manhã o Eduardo Estoduto, né, que é presidente da SOS Trauma de Viamão. Tivemos aqui o Cunha, nosso horário já está quase se esgotando. E eu digo para você, meu amigo, minha amiga que está aí em casa, curtam a nossa fanpage do grupo SOS Trauma, entra ali, nos adicione, vá lá no Facebook, você vai encontrar muita coisa, vai saber bastante coisa sobre nós. Eu gostaria de deixar alguns minutinhos, né, para o Eduardo, para suas considerações finais. Depois eu vou deixar para o Cunha, que está aqui conosco também, as suas considerações finais. E aí nós estaremos encerrando o programa. Eduardo, o que tu tens a dizer para a comunidade de Viamão hoje, né, para que a gente possa, na próxima série, aí, a gente está amadurecendo mais, né, que a população conheça mais o trabalho da SOS, saiba quem são os laranjinhas, né, e como atuam. As considerações finais. Bom, nos próximos programas nós vamos disponibilizar formas de contato com a instituição para alguém que seja, digamos assim, simpático à instituição, que queira colaborar de alguma forma. E a gente não fala em dinheiro, na verdade, né? Muitas vezes se uma pessoa quiser ir lá cortar, porque trabalha com corte de grama, quiser ir lá cortar a nossa grama, ela já está sendo voluntária junto com a gente, ela está ajudando a gente, né? Se alguém quiser doar, e aí a gente fala com o comércio, porque durante nossas guarnições, cada um banca a sua alimentação. É feito o nosso rateio, né? Então, se algum mercado quiser doar uma cesta básica por mês, se algum restaurante quiser doar uma pizza por semana, um prato feito por semana, aos finais de semana, então tudo isso é bem-vindo. Quanto menos custo o voluntário, que já tem custo, tiver, mais provavelmente nós vamos atrair as pessoas para o voluntariado e elas vão estar disponíveis. Porque a gente espera encontrar as pessoas sempre no seu comércio dando risada, né? Na sua casa, dando risada, no seu trabalho, mas às vezes eu sou obrigado a encontrar aquela pessoa caída no asfalto. E quando eu encontro ela ali, eu tenho que ter gente para atender. E se eu não tiver gente, porque o voluntário não teve dinheiro para ir, ou para pagar a sua alimentação, fica muito complicado a gente prestar esse suporte. A gente sabe
que o município de Viamão tem a instituição SAMU, nós somos extremamente parceiros deles, né? Mas a gente sabe todas as carências que a saúde sofre nesse país. Então, nosso trabalho ele é fundamental dentro do município de Viamão. Quanto mais nós pudéssemos auxiliar essas instituições, melhor guarnecidos estariam a comunidade. Mas é importante que a comunidade olhasse um pouco diferente também, descobrisse que nós existimos e auxiliasse, né? Eu tenho certeza que uma pizza por semana por uma pizzaria, isso não é um custo. Isso né, não é um custo para eles. Um restaurante que doe ali 6 marmitas por semana para nós, né, marmitex ali, isso não é um custo alto. Então as pessoas podem nos procurar. Nós vamos disponibilizar ao longo dos outros programas, né? Ou até pelo nosso site, a gente consegue fazer pelo nosso site, não, pelo Facebook, né? Consegue nos encontrar, disponibilizar de como nos contactar para auxiliar, fazer o auxílio necessário, certo? Então, queria agradecer, dizer que esse programa foi muito interessante, espero que renda grandes frutos para nós. A principal função desse programa é trazer conhecimento para a população. Nos outros programas nós vamos trazer profissionais da área para falar sobre primeiros socorros, para as pessoas aprenderem mais sobre primeiros socorros em casa, certo? E que seja bom para todo mundo. Queria agradecer, muito obrigado pela oportunidade. Cunha, 1 minuto, Cunha. 1 minuto. 1 minuto, né? Parece mentira, mas 1 minuto para as suas considerações. Só para ir para, como já está esgotando nosso tempo, deixar um convite para o pessoal que quiser ir na nossa base no fim de semana, tomar um chimarrão, um café, conhecer o nosso trabalho ali, bater um papo com a gente, será muito bem-vindo, as portas estarão abertas. Então tá. Então o nosso tempo já está se acabando. Fica aqui o nosso carinho, o nosso abraço a todos os ouvintes e até a próxima sexta, das 11 ao meio-dia, em mais um programa SOS Resgate.